Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Hoje, federações partidárias. Com a alteração do texto do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República por emenda constitucional, vedando as coligações no sistema proporcional, uma nova forma de aliança foi pensada para a disputa dos cargos nesse sistema eleitoral. Surge então a federação partidária, que tem sim algumas semelhanças com as coligações, mas muito mais diferenças. Então vamos conversar sobre federações partidárias, que são reuniões de partidos estabelecidas especialmente para o sistema proporcional, mas que também pode lançar candidatos pelo sistema majoritário. Federações partidárias que se comportam como uma só agremiação e têm duração mínima de 4 anos. Então vem para cá, elas estão regulamentadas na Lei 9096 de 1995. Federação partidária instituída pela Lei 14.208 de 2021 consiste na união de 2 ou mais partidos com afinidade programática, atuando como uma só legenda por no mínimo 4 anos. A Lei 9504 de 97 também trata das federações partidárias, mas mais como uma forma de remissão à sua regulamentação pela Lei dos Partidos Políticos. Vamos conferir então. Aplicam-se à federação de partidos, de que trata o artigo 11A da Lei 9096 de 95, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. A Lei das Eleições trouxe mais uma forma como essas instituições devem se portar durante o processo eleitoral. O que será aplicado a uma federação durante o processo eleitoral? Então é exatamente isso que o artigo na Lei das Eleições traz. As previsões aplicáveis aos partidos também o serão para as federações no que diz respeito ao processo eleitoral. E aí você ainda tem o parágrafo único, que trata do seguinte: é vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Veja só, é vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Então, é como se a lei das eleições estivesse dizendo que uma federação partidária pode ser estabelecida até o dia 20 de julho. Até o dia 20 de julho a 5 de agosto. E que após isso, ela não poderia ser constituída. Então, veja bem, eu já estou dentro do processo eleitoral. Então, a formação de uma coligação pode ocorrer até a data da convenção? É isso que a Lei 9504 está dizendo. Esse dispositivo foi levado, na realidade, a lei que criou a federação foi levada ao STF para que ele pudesse declarar a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Vários partidos discordando com essa nova formação, já que a Constituição da República tinha acabado de vedar as coligações proporcionais, acabaram acionando o STF a fim de que ele declarasse a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que cria a federação. E aí o STF decidiu pela constitucionalidade da criação de federações, que a criação de federações não é inconstitucional, mas que o prazo estabelecido para a sua formação, isso sim.
Já que ela é equiparada a um só partido político, eu preciso dar a ela o mesmo tratamento. Ou seja, para participar de um processo eleitoral, quanto tempo antes um partido tem que estar com seu estatuto registrado no TSE? 6 meses. Então, eu não posso, por exemplo, dar à federação um prazo infinitamente menor, até a data da convenção, a sua formação, de jeito nenhum. Por isso, a suspensão da eficácia desse dispositivo aqui na Lei 9504 de 1997, e você vai perceber que houve também a suspensão da eficácia de dispositivo similar na lei partidária, na Lei 9096 de 95. Então, STF ADI 7021, suspensão deste parágrafo para que pudesse conferir isonomia no processo eleitoral, aferindo à federação o mesmo prazo aplicável aos partidos políticos que desejam participar do processo eleitoral. Agora sim, vamos às federações na lei que as regulamenta. Lei 9096 de 1995. As federações partidárias atuam como uma só agremiação partidária. São alianças de 2 ou mais partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos devem permanecer a ela filiados por pelo menos 4 anos. As federações, assim como os partidos políticos, precisam registrar seus estatutos perante o TSE e, assim como os partidos políticos, elas possuem abrangência nacional. E aí você já percebe que ela traz muitas distinções em relação às coligações. Coligações que são estabelecidas para um determinado pleito apenas. Coligações que hoje somente se aplicam a um sistema majoritário. Coligações que podem ter abrangência nacional, estadual ou distrital, municipal. Então, são algumas diferenças entre coligações e federações. Voltando para o texto da lei, Lei 9096 de 1995, artigo 11A. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária, é lógico. Se a federação foi instituída especialmente para a disputa do sistema proporcional, e se você sabe que no sistema proporcional o mandato pertence ao partido e não ao candidato, impedindo assim a desfiliação sem justa causa, mantendo o mandato, é lógico que eu aplicaria as mesmas regras aqui também à federação. Então, volto para cá, vamos lá, parágrafo 2º. Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. Por quê? Porque nós não estamos tratando de uma fusão. Federação não é fusão. Federação não é incorporação. Federação é aliança de partidos autônomos. Então, não há que se falar em fusão ou incorporação ou em desconstituição de toda a característica dos partidos que integram aquela federação. Não, eles só estão ali para que eles possam compor uma força de trabalho para uma eleição proporcional durante um determinado período. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. A federação somente poderá ser integrada com partidos com registro definitivo no TSE. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por no mínimo 4 anos. Olha aqui o inciso 3º. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Suspensão da eficácia deste inciso pelo mesmo motivo que
já visto na Lei 9504 de 97. A federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos à jurisprudência. O tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida parcialmente apenas para adequar o prazo para a constituição e registro das federações partidárias. E, nesse sentido, suspendeu o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 11A da Lei 9096 de 95 e o parágrafo único do artigo 6º-A da Lei 9504 de 97, com a redação dada pela Lei 14.208 de 2021, bem como conferiu interpretação conforme a Constituição do caput do artigo 11A da Lei 9096, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica e obtenham um registro de seu estatuto perante o TSE no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos, ressalvadas as federações constituídas para as eleições de 2022, as quais deverão preencher tais condições até 31 de maio de 2022, certo? Então, a decisão de suspensão da eficácia desse dispositivo vem fundamentada principalmente no princípio da isonomia, da igualdade na disputa, da igualdade das armas. Então, se eu tenho um partido que precisa estar registrado, pelo menos precisa estar com seu registro no TSE, pelo menos 6 meses antes do pleito, como eu vou conferir à federação a possibilidade de formação até o prazo final de convenção, 5 de agosto? De agosto para outubro, eu não tenho 6 meses. Então, por isso, a decisão de suspensão da eficácia dos dois dispositivos, tanto da Lei 9504 quanto da Lei 9096. Seguindo na nossa análise, sanções aplicáveis aos partidos políticos pelo descumprimento do prazo de filiação mínima de 4 anos, vedação de ingressar em nova federação, vedação de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e vedação de utilizar o fundo partidário até completar o prazo mínimo remanescente. Vamos conferir no texto da lei? O descumprimento do disposto no inciso 2º do parágrafo 3º deste artigo, que é o prazo mínimo de 4 anos, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 11A, é a exigência de filiação mínima de 4 anos pelos partidos políticos às federações. Acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. Ou seja, ele não tem que ficar filiado à federação por no mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos, ele ficou um ano. Então, restavam 3 anos. É o finalzinho do parágrafo 4º. E até completar o prazo mínimo remanescente, ele não pode utilizar o fundo partidário. E vedação de até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. Na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 ou mais partidos. É lógico, eu estou falando de aliança de partidos. Então, eu preciso que fiquem ali pelo menos 2 partidos compondo a federação. Sigo, vamos lá. Federações partidárias devem requerer o registro do seu estatuto no TSE. Para tanto, devem instruir o requerimento com cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação, cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída, ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. A gente confere o estatuto de que trata o inciso 2º do parágrafo 6º deste artigo,
definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes, exatamente a mesma previsão da Lei 9504 de 97, artigo 6º-A. E aqui você tem, concluindo, a regulamentação prevista em lei sobre as federações, o mesmo princípio relacionado ao sistema proporcional e fidelidade partidária. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa. Federação, sistema proporcional. Então, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa de partido que integra a federação. Temos uma jurisprudência recente relacionada à constituição de federações. Se isso por si só implicaria mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário para que se alegue justa causa para desfiliação partidária e nova filiação sem perda do mandato. Vejamos, a celebração da federação partidária não implica por si só mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e, por conseguinte, não é apta a caracterizar justa causa para desfiliação. A formação de federação não tem as mesmas características da fusão e da incorporação, como eu disse a você. Por quê? Porque o TSE vem entendido que a fusão e a incorporação são, sim, figuras que podem gerar a justa causa para a desfiliação partidária e nova filiação sem perda do mandato eletivo no sistema proporcional. Então, a formação de federação não tem as mesmas características da fusão e da incorporação e, dessa forma, não há como aplicar por analogia os precedentes da Corte que consideram ambas as figuras como geradoras de justa causa. Agora, comparando coligações e federações. Coligações são constituídas durante as convenções partidárias. Segundo a jurisprudência, segundo a decisão do STF, as federações devem considerar para sua constituição e participação do processo eleitoral o mesmo prazo aplicável a um partido político. Coligações são desconstituídas com a realização da votação. Federações devem permanecer por no mínimo 4 anos. Coligações podem ter abrangência nacional, regional ou municipal. Federações têm abrangência nacional. Coligações vedadas nas eleições proporcionais. Federações atuam tanto nas eleições proporcionais quanto nas majoritárias. As federações podem fazer coligações, as federações podem lançar candidatos majoritários. Coligações, ata de convenção perante o juízo competente para o registro de candidatura. Federações precisam registrar o seu estatuto no TSE. Coligações, atuação autônoma do partido no parlamento, porque a coligação se dissolveu. Acabou. Eu não tenho mais coligações. As federações atuam em bloco dentro do parlamento. Então, essas são as principais diferenças entre federações e coligações. Conversamos sobre mais um tópico dentro de direito eleitoral. Até nosso próximo encontro.